5º, parte 2ª, considerações sobre a pluralidade das existências, com a nossa querida Hilda. Boa noite, Hilda. Boa noite aos colegas presentes e aqueles que estão conectados com a Casa da Caridade. Uma noite de paz e tranquilidade, né, com as orientações e o amparo da espiritualidade e do Divino Rabi, nosso irmão, sempre presente nas nossas vidas. Bom, esse item, o 222, do Livro dos Espíritos, como disse a nossa amiga Sônia, né, fala da pluralidade das existências. Portanto, já está bem claro que a vida não é singular, né? Então, se a vida não é singular, ela é plural. A vida que nós vivemos agora é apenas um episódio, um capítulo, né? Então, não existe apenas uma vida. Existem várias vidas. E quando a gente para refletir, quando a gente para pensar nisso, né? Nesse entendimento, isso significa muita coisa, isso muda tudo, né? Na realidade, isso causa um grande impacto, né? Porque aí nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de destinos, do nosso destino. Então, a questão da pluralidade das existências é um tema básico, é um tema central da doutrina espírita. Quer dizer, é o tema da reencarnação. E esse tema, que na verdade está presente em toda a linha de raciocínio da doutrina espírita, toda a filosofia espírita se ergue a partir desse conceito. E é por isso que o professor Allan Kardec chamou esse conceito de dogma da reencarnação. Não o dogma no sentido de algo que não possa ser questionado, mas o dogma no sentido do pilar da doutrina espírita. E, portanto, é um tema que não temos como deixar de falar, como fugir dele. Explicando melhor a questão do dogma. A palavra dogma tem duas acepções, ou dois significados. Ela tem o significado de fundamento, daquilo que fundamenta, que dá base, ou seja, que dá sustentação à doutrina, a uma ciência, a uma filosofia, né? Sustenta, fundamenta. E um outro significado, que não é, no caso religioso, aquilo que é imposto e que não pode ser discutido. Mas Kardec traz a palavra dogma no sentido de fundamentação, né, de sustentação da doutrina. Bom, se não temos como fugir do tema reencarnação, né, querendo ou não, nós reencarnamos, nós já vimos que a vida não é singular, que a vida é plural. A reencarnação é, portanto, o tema central da questão 222. Como não existe, como eu já disse, não existe apenas uma só encarnação, e quando a gente toma realmente o conhecimento disso, né, a gente apreende esse conceito, isso causa uma mudança radical na nossa vida. E para o ser humano, para a humanidade, existem muitas alternativas, né? E aí a gente pergunta assim, existe ou não existe Deus? Se Deus existe, ele se incomoda ou não com a gente? São questões que a gente está sempre nessa reflexão. Se ele se incomoda, ele nos cria para vivermos o aqui e agora? Morreu, acabou? Ou existe alguma coisa depois dessa vida? Essa nova realidade, ela é para todo sempre? Ela é eterna? Ou ela é sujeita a alterações? São questões que eu trago para a nossa reflexão.
Mas eu gostaria de fazer uma leitura dos três primeiros parágrafos dessas considerações do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, para ser fiel, né, a todas essas falas, né, ou todas essas reflexões que faremos posteriormente. E para que vocês entendam por que eu fiz esse introito já com alguns questionamentos. Então vamos ler aqui o que está escrito no primeiro parágrafo do capítulo 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Essas considerações, é bom esclarecer, elas foram feitas por Kardec. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais antiga antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Nós não sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade desta doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, deve ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam, e rejeitam terminantemente, de maneira absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Porque os espíritos não aceitam e dizem claramente que isso não existe, essa transmigração do homem para o animal e do animal para os homens. Continuando, o segundo parágrafo, que nos diz Kardec. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu dos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram. Nos últimos tempos, desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se porque todos os espíritos não parecem de acordo sobre esse ponto. É o que faremos logo depois. Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão
e o nosso próprio interesse. Vou ler aqui o último parágrafo que eu acho importante. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhe basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que a simples ideia de voltar à Terra ficam endurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus devia pedir-lhes conselhos e consultar os seus gostos para ordenar o universo. De duas uma, a reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isto não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a encarnar-se. Perderão tempo a protestar, pois terão de passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exames mais sérios. Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre reencarnação não é tão terrível como pensam. E se estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que a situação dessa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada segundo o que tiverem feito neste plano, e podem desde já elevar-se tão alto que não mais deverão temer esta queda no lodaçal. Então aqui são algumas considerações iniciais que o Kardec traz a respeito da pluralidade das existências. Naturalmente que eu não vou ler todo o capítulo, né, todas as páginas, porque são 5 páginas, frente e verso. Então aqui nós seguiremos, fazendo alguns comentários. O Jefferson, ouvindo uma palestra do Jefferson Belano, ele traz algumas coisas que eu achei bastante interessantes. Então, assim, sistematizei algumas dessas ideias, né, registrando aqui, porque comungo com elas, concordo com elas. Então, a partir de agora, a gente vai ter, assim, uma conversa a respeito desses 3 primeiros parágrafos e, naturalmente, avançando, né, até o final das considerações. Se achar oportuno e o tempo realmente nos favorecer, leio mais algumas questões, se não, a gente vai tentando sistematizar essa ideia da pluralidade no tempo que nos é permitido. Então, quando nós perguntamos se Deus existe, se Ele não existe, se Ele é bom, se Ele é justo, não é? Se nós, às vezes, nos deparamos com questões assim, porque algumas crianças, elas nascem com um intelecto tão avançado, né? Com aptidões para isto, para aquilo, para uma determinada arte ou para determinados vícios, né? Porque algumas pessoas desencarnam numa idade tão, né, enterridade, enquanto outros avançam durante muitos e muitos anos, né? Essas questões que nós colocamos são questões teológicas, mas também são questões filosóficas, né? E quando Kardec fez a codificação, né, porque este livro que nós estamos estudando não é o livro do Kardec, não é o livro do Chico Xavier, não é o livro do Divaldo Franco, não é do Bezerra de Menezes, não é do Emmanuel, é um livro dos Espíritos, né? Eles são os autores, né, desse livro. Então, Kardec coloca todas essas questões que aqui nós fazemos com filosóficas, e ele o coloca muito bem, não é? Era um pesquisador, um cientista, um pedagogo. Então, ele coloca essas questões exatamente, né, de acordo com todas essas dúvidas, né, que pairavam na época, que nós ainda temos,
para os espíritos. Afinal de contas, é como eu disse, a humanidade já se debruçou sobre essas questões da vida pós-morte, né? Durante muitos séculos. E aí, no início, ele fala disso, né? Que não é uma coisa nova, que veio do Pitágoras, que o Pitágoras também vai buscar com os indianos, por exemplo, os gregos tinham, sabe, uma concepção da vida pós-morte, quando ele trazia os segredos hermêuticos, né? E os egípcios também tinham, né, essa certeza ou essa ideia da vida pós-morte. Os egípcios, com a história das pirâmides, inicialmente eram os faraós que tinham direito às pirâmides e tal, porque eles acreditavam na vida pós-morte. Depois isso se estende também para os familiares dos egípcios, depois para toda a corte, né? E no final, todo o povo egípcio tinha sua pirâmidezinha, todos eles acreditavam na vida pós-morte. Então, isso é algo que já vem da antiguidade, né? Acreditar nisso. Mas eu estou dizendo, acreditava e acredita. Então, assim, se debruçavam sobre essa base. Mas a gente, sempre que a gente questiona esse acreditar na vida pós-morte, a gente parte do eu acho, né? Então, quando nós falamos que uma pessoa acredita em alguma coisa, ela não tem certeza absoluta, né? Porque quem conhece de verdade acredita, né? Quem conhece, ela sabe. Ela não só acredita, ela sabe. E quem acredita é porque ficou na dependência da informação de terceiros, né? Se aquilo é ou não é realidade. Então eu falo para vocês o seguinte, eu posso dar um exemplo aqui, acredita em mim. Eu posso dizer assim, olha, quando eu passei agora pelo portão da Casa da Caridade, tinha um grupo distribuindo cestas básicas. Vocês podem acreditar ou não em mim. Não é verdade? Mas se vocês passarem pelo portão e realmente comprovarem que tem um grupo distribuindo cestas básicas, vocês sabem que é verdade, né? A partir daí vocês têm essa credibilidade, né? Porque acreditar ou não do que eu digo, do que a minha amiga Aline, que está aqui presente, diz, é uma questão de fé, de crença. Você acredita ou não. Mas quando você sabe, tem a certeza, você né? tem a certeza absoluta. Então, quando Javé, Jesus Cristo, Jeová, Avé, disse a Moisés, eu vou libertar o teu povo do Egito. Ele sabia, né? Deus sabia. Mas ele revelou a Moisés. Moisés não sabia. Moisés teve a revelação do que Deus sabia. Quando Jesus encarnou entre nós, né? E Jesus, com toda a sua autoridade, né? Crística, de espírito elevadíssimo, e com essa autoridade de espírito que convivia, né? Com o Pai, com Deus, ele sabia. Quando ele falava, quando ele realizava os milagres, entre aspas, ele sabia. Ele não acreditava só, ele sabia, ele tinha certeza absoluta. A divindade sabe. Bom, é nesse saber, que nós voltamos à questão do livro dos Espíritos.
Porque nós temos certeza absoluta da pluralidade das existências. Porque nós sabemos. Nós sabemos porque Kardec, quando ele se debruçou sobre essa questão, né? Quando ele pesquisou, quando ele estudou essa questão, quando ele começou a frequentar as reuniões e a questionar, né? Foram questões assim que ele traz no Livro dos Espíritos, que ele traz para a gente todos esses questionamentos. Ele perguntava aos espíritos, né? Quando ele organizou, quando ele consolidou toda a doutrina, foi baseado nessas pesquisas. Foram pesquisas exaustivas, com grupos variados, com médios diferentes, mas perguntas iguais, sempre. As perguntas eram as mesmas, mas os grupos eram diferentes. Os médios eram diferentes. E o trabalho gigantesco, hercúleo e maravilhoso de Allan Kardec foi selecionar de que forma? Porque nós sabemos hoje que existem, e Kardec também, na sua pesquisa, ele deixa muito claro, existem espíritos sábios, existem espíritos intelectualmente avançadíssimos, existem espíritos bons, existem espíritos não tão bons, existem espíritos brincalhões, existem... Porque os espíritos, foi o que ele percebeu, quando ele traz pra gente essa doutrina dos espíritos, ele percebeu, desculpem, que os espíritos são pessoas. Os espíritos somos nós, certo? Então, nós quando desencarnamos no estágio que nós estamos, certo? No mundo da espiritualidade, lógico que precisaremos trabalhar mais, estudar mais, mas desencarnamos como somos pessoas, né? Isso que ele percebeu de imediato, né? Então ele começou a selecionar, as questões eram as mesmas, ele selecionava as respostas que eram comuns nos diferentes grupos, né? E a partir do momento que ele começou a perceber isso, ele foi codificando, né, a doutrina dos espíritos, né? Então, essas questões eram apresentadas para os espíritos, essas mesmas questões, existe Deus, Deus é bom, Deus é justo, por que isso? Todas as nossas dúvidas que muitos de nós temos até hoje, né? Agora, eu aconselho a vocês, espíritas, não espíritas, não importa a religião, não importa a doutrina, leiam o Livro dos Espíritos, porque lá nós encontramos muitos esclarecimentos, né? Sem preconceitos, né? Todos nós somos seguidores de Cristo. Se acreditamos em Cristo, leiam o Livro dos Espíritos, reflexionem a respeito do que os Espíritos trazem para a gente. Quantas respostas maravilhosas nós encontramos, quanto consolo, né? E a partir daí é que eu digo, quando a gente começa a perceber que a nossa vida não é singular, que ela é plural, se vocês perceberem que tem alguém cantando assim, sabe, uma musiquinha de fundo, é um espírito maravilhoso que está do outro lado, mas que é uma maravilha, né? Ouvir que este espírito está cantando, alegre, feliz. Então, assim, então nós precisamos discutir Então, nós estamos discutindo aqui a pluralidade dos espíritos. Das existências. Desculpem. A pluralidade
das nossas existências, mas quando ele traz como uma questão dogmática, não é a questão dogmática, né, do enrijecimento, como lei sem... que é aquilo que a gente não pode mudar, mas como sustentação. Então, os espíritos apresentam os fundamentos dessa nova revelação, né? Então, quais são os fundamentos da nossa... qual é, vamos dizer assim, essa revelação mais, dizemos assim, fantástica, maravilhosa? É como nós já dissemos, que não existe uma única vida. Nossa vida não é singular, nossa vida é plural. Esse momentozinho que nós passamos aqui é apenas um capítulo e a nossa vida continua. A matéria, ela se dissolve, né? Mas nós continuamos e continuamos com o objetivo do autoconhecimento, do progresso, de nós nos tornarmos espíritos felizes. Nós chegaremos lá, espíritos puros, espíritos iluminados. Então, se nós acreditamos realmente na reencarnação, nós sabemos que temos inúmeras e inúmeras vidas, então aí nós encontramos as respostas para as nossas aflições atuais. Então não fiquemos aflitos, desesperados, porque tudo passa. Esse é apenas um capítulozinho, aliás, um parágrafo no capítulo das nossas existências. Um pequeno parágrafo. Então, se você está aflito, se você está triste, se você está infeliz, se você está passando por uma situação difícil, chame por Jesus. Agradeça essa situação aflitiva, porque ela será motivo da tua elevação. Aceite com resignação. Agora, não fique parado. Trabalhe. Trabalhe no sentido de conhecer-se, trabalhe no sentido de buscar-se. Quem sou eu? O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que posso fazer pelo outro? Quando Jesus trouxe, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele colocou o amor como princípio fundamental, primeiro. Então, ame-se, mesmo no sofrimento, e busque ajudar o próximo. Ajudar o próximo não significa ter só, vamos dizer assim, nas questões materiais, não. Principalmente nas questões emocionais, espirituais, afetivas. Tenha um olhar carinhoso para o seu irmão, que você passou e encontrou na rua, jogado na sarjeta. Ele é teu irmão de caminhada. Ele é nosso irmão. Simplesmente, no seu pensamento, diga: Jesus, tenha misericórdia. Você está ajudando o próximo. Você está praticando a caridade. Você está praticando o amor. E a gente pode fazer isso a cada minuto da nossa vida. Se alguém te magoou, não guarde mágoa. É difícil, porque na carne é muito difícil a gente não se magoar. Mas, imediatamente, lembre de Jesus. Perdoe Pedro. Não apenas 7, mas infinitamente. Quando ele diz 7 vezes 7, ele está dizendo infinitamente. Perdoe. Não guarde mágoa no seu coração. Porque é a oportunidade que nós temos neste capítulo que eu falei, que é essa nossa encarnação, no aqui e agora, é uma oportunidade de ouro. E você pode ter certeza que se você está passando por momentos aflitivos na sua vida pretérita, não importa em que encarnação, você fez alguém sofrer, ou algumas pessoas, ou fez o que não devia, atentou contra as leis divinas, contra as leis naturais. Então você está tendo a oportunidade que na sua programação você assumiu
Então, não perca essa oportunidade. Então, não perca essa oportunidade, porque a oportunidade dessa encarnação, ela é única. Não é à toa que chamam a doutrina de Consolador Prometido, né? Isso, porque exatamente. saber que nós temos tantas existências, né? E saber que existe um motivo pelo qual sofremos. Isso. Ela é uma forma de nos consolar, não é verdade? É verdade, sim. Então, saber que nós temos inúmeras existências, isso não nos deve deixar numa zona de conforto. Muito pelo contrário. Então, trabalhemos para que possamos vencer as nossas mazelas, né? Nos tornarmos seguidores do Cristo. E sermos seguidores de Cristo não é uma coisa fácil. Não pensem que é uma coisa fácil, mas é prazerosa. Quando você faz algo por alguém, algo de bom por um teu irmão, qual é a sensação que você sente? Não é uma sensação boa? Não é uma sensação de prazer? Então, continue no caminho. Este caminho não é fácil. A porta é estreita. Isso requer uma maturidade muito grande. É preciso trabalhar isso, essa revelação de que nós estamos aqui para trabalharmos a nossa natureza espiritual. Principalmente a nossa natureza espiritual. Porque enquanto espíritos, nós precisamos de muito aprendizado ainda. Por isso que estamos aqui. A Terra ainda está em transição, né? Então, nós estamos nessa transição. Nós vivemos essa transição. Nós vivemos um momento precioso. Algumas pessoas dizem, nós estamos vivendo o caos. Mas o caos é necessário. O caos é necessário para que a gente possa crescer. Mas é preciso olharmos esse caos com maturidade, com reflexão e entendermos que nós temos irmãos em vários estágios de aprendizagem, de conhecimento, né? Nessa vida reencarnada, né? Nessa vida, nesse episódio, vamos dizer assim, nessa caminhada no planeta. Nós estamos juntos. Agora, temos níveis diferentes de entendimento. E é por isso que nós precisamos ter muita maturidade e no sentido de ajudar, de nos ajudarmos e ajudarmos o nosso próximo. Então, eu não posso, por exemplo, no momento em que estamos vivendo uma polaridade muito grande, principalmente aqui no nosso país, né? E que existem os grupos, né? Sempre querendo a palavra final, cada um deles, né? Você tem que ter a maturidade de olhar, de ver, de perceber aonde é que você está e de que forma você pode contribuir para a elevação do seu irmão, não para o, sabe, atritamento, acirramento de emoções, vamos dizer assim, negativas, deletérias, como ódio, né? Como outras questões que a gente está vendo aí. Porque, querendo ou não, a nossa posição política, nosso posicionamento econômico, o nosso posicionamento social, ele interfere na nossa natureza espiritual. Então, você é um ser político, querendo ou não, mas a sua política tem que ser a política da paz, a política do progresso, a política do coletivo, não a política do eu,
amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas se o teu próximo pensa diferente, escute-o, aceite-o, argumente se houver possibilidade. Se não, simplesmente aceite. Ele vai chegar, tenha paciência. Um dia ele vai entender, ele vai compreender qual é a finalidade da nossa existência. E a finalidade da nossa existência é o crescimento ético, moral, é o crescimento espiritual. E agradecer e agradecer a cada segundo essa doutrina maravilhosa, e agradecer a cada segundo a possibilidade da reencarnação, a dádiva da reencarnação, que é através da reencarnação que nós vamos curar as nossas mazelas. É através da pluralidade das existências que nós encontramos as razões dos nossos sofrimentos, e agradecermos e buscarmos, vamos dizer assim, através do trabalho, através do amor ao próximo, através da caridade e principalmente da humildade, do amor, a nossa elevação e a elevação de todos que estão no nosso entorno. Eu espero ter conseguido passar uma mensagem de paz, de consolo, né? De tranquilidade, em nome do Pai, porque estamos todos aqui reunidos em nome do Pai. Muito obrigada. Obrigada.